as Olimpíadas. Pera, o que significa o nome Olimpíadas? Esse é o primeiro episódio do Curi Olímpico, um quadro dedicado aos fatos e às curiosidades sobre a competição mais antiga da humanidade. E eu sou a Sabrina Araújo. Vem comigo! Há quase 3.000 anos, por volta de 776 a.C., surgem os primeiros Jogos Olímpicos da história, como consta em registros históricos. Claro, não há um consenso entre os pesquisadores, já que não existe um fato específico no qual tenha determinado o início da competição. Então vamos dizer que em 776 a.C. surgem os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que acontecia na cidade de Olímpia, situada no sudoeste da Grécia. E aí tá o nome, Olimpíada Olímpia. Inclusive, a cidade de Olímpia tem até hoje um sítio arqueológico importantíssimo para a humanidade que é tombado pela Unesco e aberto para visitação. Então, se você for na Grécia, você não pode deixar de ir em Olímpia. A cidade também é conhecida pela gigantesca estátua de Zeus, feita de marfim e ouro. A estátua está localizada no templo do deus grego e já foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como nada é por acaso, os Jogos Olímpicos eram dedicados a Zeus, deus do trovão, do raio e dos céus. Zeus, que é o pai de todos os deuses e é considerado a divindade mais importante da religiosidade grega. No início das disputas, uma tocha era acesa em homenagem a Hera, esposa de Zeus, e era mantida durante todos os jogos. Tradição que inclusive dura até hoje. E como funcionavam esses Jogos Olímpicos da Antiguidade? Naquela época haviam muitos conflitos entre as cidades e estados gregas. E claro que os jogos aconteciam no momento de trégua entre os conflitos e as guerras. Essa trégua era declarada 2 meses antes dos Jogos. Assim como acontece até hoje nos Jogos Olímpicos, as competições também aconteciam de 4 em 4 anos. A diferença é que os Jogos aconteciam sempre na mesma cidade, no caso, em Olímpia. Ah, Sabrina, mas não tinha celular para ligar, um e-mail que pudesse mandar falando o seguinte: tô aqui em zona de competir, se você, meu rival, puder parar aí essa guerra pra gente poder competir, é nóis, eu agradeço. E claro, por favor, não me mate no meio do caminho, eu vou ficar muito grata. Valeu, é nóis, a gente se encontra em Olímpia já já. Logicamente que não era assim que funcionava, né? Quando dava o período da competição, por volta de junho a agosto, os mensageiros eram enviados para diferentes regiões para anunciar o início do evento, justamente para que as pessoas pudessem viajar para as Olimpíadas em segurança e não fossem mortos no meio do caminho. Segundo o Brasil Escola, eu vou até ler aqui que esse dado é importante. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade formavam parte dos 4 Jogos Pan-Helênicos realizados na antiga Grécia. Os outros 3 eram jogos Pitícos, realizados em Delfos e dedicados a Apolo, os Jogos Nêmeos em Argos em homenagem a Hera, esposa de Zeus, e os Jogos Itismicos em Corinto e dedicados a Poseidon, deus da água. E como não é nenhuma novidade pra ninguém, né, saber na sociedade que a gente vive, que sempre viveu e sempre foi assim, os jogos eram feitos por homens, exclusivamente para um público de homens com atletas homens. Uau, que novidade, tô chocada. Mulheres, estrangeiros e escravos eram proibidos de frequentar os Jogos Olímpicos. Algumas das modalidades, segundo registros, eram corridas de carros, a luta, lançamento de discos ou dardos. Um pouco similar aos jogos atuais, logicamente com regras diferentes, e todos os atletas hoje jogam vestidos. Naquela época eles jogavam ou participavam de algumas modalidades sem vestimenta nenhuma, todo mundo peladão. Naquela época, apenas os campeões eram premiados e comemoravam a vitória de 2 formas diferentes. Logo depois da prova, os espectadores arremessavam flores e colocavam fitas vermelhas na cabeça e nas mãos do vencedor, até que o árbitro entregava ao campeão um ramo de palma e uma coroa de louros, pinho ou ramos de oliveira. Isso porque, na antiguidade, os campeões dos Jogos Olímpicos eram considerados heróis, e a coroa de louros era a representação da vitória na Grécia Antiga e na Roma Antiga. A coroa também é vista em imagens, desenhos, representações e estátuas dos deuses gregos. Segundo a mitologia, o deus Apolo teria se apaixonado pela linda ninfa Dáfne, mas ela não sentiu o mesmo e fugiu para as montanhas. Claro, tentando escapar da perseguição de Apolo. Desesperada, Dáfne acabou pedindo proteção ao seu pai, o deus Penelo, que acabou transformando-a em um loureiro, que é uma árvore nativa do Mediterrâneo.
Assim, Dáfne venceu Apolo. Brevemente em Atenas, a coroa de louros foi substituída por ramos de oliveira, considerada a árvore protetora da cidade. Outro fato interessante é que nos últimos dias de competição é comum vermos uma cerimônia de premiação. Na Grécia Antiga acontecia mais ou menos isso também. Havia uma celebração que reunia todos os campeões dos Jogos Olímpicos no templo de Zeus e era restrito, não podia entrar público, não era acessível a todo mundo e só os campeões, quem estava com a medalha de ouro, ia pra lá. E naquela época não existia medalha de ouro, né? Era a coroa. Nesses últimos dias acontecia uma espécie de cerimônia religiosa onde cada vencedor de cada modalidade era anunciado e a cabeça era ungida por um óleo sagrado. Por volta de 393 d.C., o imperador romano Teodósio proibiu a realização dos Jogos Olímpicos, porque ele proibiu também a adoração a deuses. Consequentemente, como os Jogos Olímpicos eram dedicados a Zeus, ele acabou banindo foi tudo. Somente em 1896, séculos e séculos e séculos depois, surgem os Jogos Olímpicos da Modernidade, no estádio Panatenaico em Atenas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora que já falamos bastante, posso explodir atualmente? A gente fala de Jogos Olímpicos, Olimpíadas, mas esse nome é sobre a competição em si ou tem outro significado? E a resposta é não, esse nome não é sobre a competição. Se denominava Olimpíada esse período de 4 anos entre um evento e outro e é uma medida de tempo na Grécia Antiga. Fui enganada esse tempo todo. A verdade é essa. Quer dizer, enganado não, eu só não acompanhava o Curiolímpico. Mas se você quiser continuar acompanhando essa série sobre curiosidades dos Jogos Olímpicos, a competição mais antiga da humanidade, já se inscreve aí, se inscreve em todos os canais do Spor Tudo que estão aí na descrição e não se esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Tchau!